Esta é a 9ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional e da TV PUC. Falaremos agora sobre o supervisor de ensino /escolar dentro da pedagogia. E estão aqui para conversar conosco a Silvia Sintra Galvão, que é graduada em Pedagogia pela UniABC e em Matemática pela Unisa. É especializada na área de violência doméstica contra crianças e adolescentes, no Instituto de Psicologia da USP. Atualmente é supervisora de ensino na Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Também é professora do curso de Pedagogia da Unip. E o Edson dos Santos Júnior, que é graduado em Ciências Biológicas pela PUC e em Pedagogia pela Universidade Bandeirante de São Paulo. É mestre em Psicologia da Educação pela PUC-SP de São Paulo, é professor de Educação na rede básica na rede estadual e é supervisor escolar na Diretoria Regional de Educação Municipal da Capela do Socorro. Eu agradeço a presença de vocês. E vamos iniciar por uma situação inusitada, engraçada, a respeito do trabalho desse profissional. Quem começa? Silvio, é uma questão engraçada. Quando eu visito as escolas de educação infantil, às vezes acontece isso ainda. As crianças olham para mim e dizem: pai, eu fico achando engraçado, né? Pai, né? Porque são crianças muito pequenas. E uma outra questão também interessante é visitando um outro grupo, que são os adultos, né, do movimento de alfabetização de adultos, fiscal. O fiscal da prefeitura chegou, o fiscal, né, preocupados, assim, meio sem jeito, o fiscal está aí. Então, são duas situações que eu acho engraçadas e que também fazem a gente se divertir e pensar um pouco. Que bom. E você, Silvia, me achará? Olha lá, Silvio, ingressar no cargo de supervisor de ensino, na minha vida, foi uma grande pegadinha e eu vou contar rapidamente por quê. Eu comecei a trabalhar na rede estadual muito jovem, porque eu fiz magistério, né? Na época, nível médio, e no 4º ano do magistério, abriu o concurso para professor 1, que era professor da época que trabalhava com 1ª a 4ª série, que hoje é anos iniciais, 1º ao 5º ano, e eu prestei concurso, ingressei na sequência, fui trabalhar numa escola que eu havia me formado no ensino fundamental, né? Fui ser colega de antigos professores. Na sequência, encantada pela educação, fui fazer matemática e já comecei a dar aula em inúmeras escolas do ensino fundamental 2 e médio. E a conversa da sala dos professores que eu mais ouvia, que o único profissional que tinha uma vida tranquila, trabalhava pouco, ganhava bem, tinha um super vidão, que era esse o tema, né? A forma que eles eram chamados, era o supervisor de ensino. Aí eu falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Terminei matemática, fui fazer pedagogia, estudei, prestei concurso e ingressei. Lê do engano, nunca trabalhei tanto na minha vida. Esse super vidão foi mesmo uma pegadinha, viu? Muito bem. Então, se o supervisor educacional, ou escolar, ou qualquer nome que tenha em outro estado, em outro município, não é nem o pai, né, o tio, nem o fiscal, né, e nem tem um vidão, o que faz um supervisor, né, educacional, pedagógico, escolar, então? Olha, o supervisor escolar faz muitas coisas, Silvio. Por exemplo, o supervisor escolar faz um plantão de atendimento ao munícipe, né? Então, semanalmente, a gente tem esse plantão de atendimento ao munícipe. O supervisor escolar participa de comissões de apuração preliminar, onde ele vai verificar a possibilidade de responsabilização ou não funcional. Ele participa de grupos de trabalho nos mais diversos temas necessários à educação básica, como, por exemplo, a mediação de conflitos, a educação infantil. Eu, atualmente, participo de um grupo de trabalho da educação de jovens e adultos. Ele faz as visitas nas unidades do setor que ele supervisiona.
Então, as unidades daquela região são divididas em setores. Então, ele faz as visitas mensais a essas unidades escolares. Ele participa de reuniões semanais da supervisão escolar. E ele também participa de processos de autorização de funcionamento, tanto da rede privada, quanto de unidades conveniadas da Prefeitura do município de São Paulo. Então, são várias tarefas aí que o supervisor desempenha. Na rede estadual, há diferença? Então, Silvio, nós fazemos tudo isso, né, que o Edson comentou, e eu acredito que na rede estadual a nossa principal atribuição é o acompanhamento das escolas para a implementação e implantação das políticas públicas, né? E como que a gente faz isso na prática? O nosso trabalho é exercido junto às escolas da rede pública estadual, no apoio, né, por meio do suporte às equipes gestoras, nas várias dimensões da gestão. Então, a gestão pedagógica, né, que nós acompanhamos todo o processo de ensino-aprendizagem, com foco nos professores e nos alunos. Damos apoio na gestão administrativa, na organização administrativa da escola, em relação a equipamentos, materiais, merenda. Nossa. Gestão financeira, né? Nós acompanhamos o recebimento das verbas públicas, o uso devido dessas verbas e a prestação de contas, que é uma parte bem pesada para os gestores escolares, e acompanhamos também a questão dos recursos humanos, atribuição de aulas dos professores, contratação de professores e a dinâmica das relações interpessoais dentro da escola. Então, não é supervisão, amigo. Acho muito interessante a Silvia apontar tudo o que ela disse, e aí eu complemento com uma questão assim, ela apontou a questão do acompanhamento, né, da orientação. Então, a gente orienta, acompanha, avalia a implementação de políticas públicas, né? Então, a Secretaria Municipal de Educação é um órgão central. O supervisor, ele trabalha num órgão regional. Então, na cidade, nós temos 13 diretorias regionais de educação. Então, esse supervisor acompanha, implementa a política pública, analisa, né, os impactos na aprendizagem. Ele tem esse papel de acompanhar e de compor um trio gestor, né, que quando a Silvia fez a fala dela, eu fiquei pensando nisso, ela me traz essa questão da importância dessa composição do trio gestor, de estar junto com a equipe gestora, de ser um par avançado com esta equipe gestora para pensar as questões da escola, para pensar as questões da política pública que a gente precisa implementar. Eu acho que é importante ressaltar que, atualmente, né, as equipes de supervisores discutem muito a nossa atribuição para que ela tenha um foco, né, no apoio, no acompanhamento, no monitoramento, no suporte aos gestores que estão à frente do trabalho das escolas, né, que a gente fala que é o chão da fábrica, onde tudo acontece e tem que dar certo, é a escola. Então, que a gente tenha esse papel de acompanhamento, mas com um olhar orientador. Mas eu acho que cabe ressaltar aqui que ainda está incutido nas nossas atribuições, nas nossas atribuições, ainda um papel fiscalizador, né, Edson? Que é um peso, mas ele é real e está incutido nas nossas atribuições. Entendo. E aí, Silvio, quando a Silvia aponta essa questão da fiscalização, e aí eu acho que nos cabe ser esse par avançado que olha para a escola também, olhando para o pedagógico, né? Então, há uma atribuição administrativa e pedagógica, olhar para esse pedagógico e acompanhar esse pedagógico. Acho tão importante o que ela diz sobre as questões das relações interpessoais, né? Então, ter esse olhar acolhedor, ter esse olhar afetivo com essas equipes gestoras e avançar, porque, como ela diz, a importância do nosso trabalho, ela está ali na sala de aula, né? É a aprendizagem do estudante, nas diversas modalidades, na educação infantil, na educação de jovens e adultos, no ensino regular.
E eu sei que as redes são diferentes, mas cada supervisor fica responsável por quantas escolas? Então, Edson, isso tem uma variação até de diretoria de ensino para diretoria de ensino, dependendo da região, quantidade de escolas, né, que ela é responsável, porque a diretoria é o órgão descentralizado da Secretaria da Educação, né? Então, ela cuida das escolas de uma determinada região. Na minha região, que é a Sul 3, é uma região grande que pega da Ponte do Socorro, Aparelheiros, a zona rural ainda já de São Paulo. Nós ficamos, em média, com 5 escolas públicas e 4 a 5 escolas particulares, porque nós também, né, damos suporte aí, nós atuamos na rede privada, com um olhar diferente nas escolas particulares, porque a gente não apoia, né, a questão administrativa e financeira, porque elas são autônomas nesse processo. Certo. Mas a gente orienta com base nos documentos legais e fiscaliza o cumprimento da legislação. E você, na rede municipal, atualmente eu tenho 4 escolas da rede conveniada, tenho 4 escolas da rede direta, tenho uma escola particular e tenho uma sala de MOVA. Então, eu tenho 10 unidades escolares que eu acompanho, né, que visito mensalmente. E aí, de acordo com a rede, pega a rede toda, quer dizer, no caso estadual, pega mais o ensino fundamental 2 e médio, é isso? Que o município fica com o ensino fundamental 1, não é? Então, o município cuida da educação infantil, né? A responsabilidade inicial é a educação infantil, certo, Edson? Sim. E tanto da rede pública quanto privada. A partir do momento que essa escola, por exemplo, ela é de educação infantil, mas também passa a ter ensino fundamental, ela passa para a rede estadual. Aí a responsabilidade é da rede estadual. Porque o foco do Estado são as escolas de ensino fundamental e médio, regulares e técnicas. Eu tenho, por exemplo, uma escola apenas de ensino fundamental, uma EMEF, né? E as outras unidades são unidades de educação infantil. SEI, o Centro de Educação Infantil que atendem crianças de 0 a 3 anos, e EMEIs, as escolas municipais de educação infantil que atendem crianças de 4 a 5 anos de idade. E aí a outra sala de MOVA, né, que são jovens e adultos, e também essa escola particular, que é uma escola particular de educação infantil. Como a Silvia disse ali, como a Silvia apontou, se essa escola particular passa a ter séries iniciais do ensino fundamental, aí o Estado supervisiona, passa a supervisão da rede estadual. Quantos supervisores cada rede tem? A rede no Estado e a rede no município? São muitos? São muitos supervisores, né? Mas é relativo esse olhar, viu, Edson? Porque, assim, na minha região, nós cuidamos, para você ter uma ideia, de 108 escolas públicas, 70 particulares. Então, nós temos 178 escolas. E nós somos um grupo de 28 supervisores. Por isso, essa divisão aí, de que tem um supervisor de 6 a 8 escolas, né, que ele é responsável. Mas ainda há uma luta do nosso sindicato muito grande para abertura de novos concursos públicos, né, para que a gente consiga dar conta da demanda de escolas e dos projetos que nós acompanhamos, né? Como o Edson bem disse no início, né? Tem todo um trabalho ainda fora do acompanhamento da escola que a gente acompanha via diretoria de ensino. Nas unidades municipais, a gente tem um módulo de supervisão. Então, cada diretoria regional de educação tem um módulo, ou seja, uma quantidade de supervisores para aquela região. Aqui na Capela do Socorro, nós somos em 29 supervisores. E cada supervisor tem um setor que lhe é atribuído, né, num determinado período do ano, e ele vai acompanhar este setor até o fim do ano. Desculpa.
Quer Não, acabar? era isso. Pode falar. Existe em lei a obrigatoriedade que toda a rede de ensino, tanto municipal quanto estadual, tem que ter um supervisor educacional, escolar, ou como quer que se chame? É obrigatório? Olha, nós está no Estatuto do Magistério, né? Então, assim, o Estado de São Paulo tem um histórico da supervisão bem diferenciado em relação quando a gente compara outros estados do Brasil, né? Porque ele veio conquistando espaços, essa carreira, que é a carreira do magistério, né? É a última carreira concursada, depois disso são só cargos de confiança, que são os dirigentes de ensino e os secretários de educação. Então, a gente brinca que é o topo, né, da carreira alimentar, que a gente brinca só, mas é o último cargo concursado. E foi sendo conquistado esse espaço como obrigatoriedade, né, em São Paulo, certo, Edson? Sim. Por meio do estatuto, do primeiro estatuto do magistério de 74, né? Tanto que o nosso primeiro concurso é em 1981. É uma carreira recente, né, se a gente for analisar. No estado já aconteceram 6 concursos públicos, de 81 até agora, né? Então, por isso que a luta do sindicato é grande, no sentido da gente confirmar e validar a importância do supervisor na dinâmica da escola. Porque a gente observa que outros profissionais, né, que a Secretaria da Educação vem agregando novos profissionais para a área do magistério, que com atribuições um pouco similares do supervisor, né? E a gente sabe o quanto é importante a nossa atuação junto à escola, né? Nesse acompanhamento pedagógico, da dinâmica do dia a dia da escola. Então, eu acredito muito nisso ainda, que a gente está em processo de conquista, de confirmação do nosso espaço e garantia da nossa carreira. Tá? A importância do concurso público, né? Eu acho que isso vale destacar, uma fala super importante que a Silvia teve, e aí eu destaco a importância do concurso público e da carreira desse profissional, né? Que entra na unidade, como a Silvia falou, professor, e aí, a partir da experiência no magistério, ele vai podendo ocupar espaços de cargo de gestão, como o coordenador pedagógico, o diretor de escola e o supervisor escolar. Então, esse acesso a este cargo se dá por concurso público. E é isso que eu ia perguntar agora, você já respondeu, mas vamos retomar. Quer dizer, não basta fazer o curso de pedagogia que você pode prestar o concurso. É isso que vocês estão falando? Fazendo o curso de pedagogia, você sai com habilitações para administração escolar, por exemplo. E você precisa prestar você entrou, por exemplo, na rede municipal, você entrou como um professor. Tem que ser professor. Tem que ser professor. Eu, por exemplo, meu cargo como entrei foi professor de ciências. Sim. E então, eu fui prestando os concursos. E aí, a partir daí, então, eu tenho a minha experiência lá como gestor, então, você tem 3 anos como gestor escolar, e aí você presta esse cargo de supervisão escolar. E aí, então, você, sendo aprovado, escolhe uma diretoria regional de educação e vai desempenhar o seu papel profissional. E você tem que fazer pedagogia, ou pode ser qualquer professor? Por exemplo, você precisa ter a pedagogia. É importante que haja esse curso. Então, por exemplo, eu tenho uma formação, como você disse inicialmente, em ciências biológicas, mas eu fiz pedagogia, né? E tenho essa especialização em educação e psicologia da educação. Então, há pré-requisitos importantes, né? Pré-requisitos que precisam ser respeitados para que se acesse este cargo. Sim, mas para ser diretor de escola ou supervisor, a pessoa é requisito ter o curso de pedagogia. Sim. Sim? Sim. Está abaixando a cabeça? É isso mesmo. E eu acho importante só pontuar
que quando eu falo que é uma profissão que precisa ser regulamentada e legitimada, né, de forma mais global em relação a Brasil, né? E porque há algumas diferenciações. Até nós que estamos em São Paulo, né? Edson no município, eu no estado, há algumas diferenças. O concurso público pelo qual o Edson passou, a prefeitura exige que seja acesso. O que isso significa? O professor entra inicialmente concursado como professor, né? O profissional entra inicialmente como professor, obrigatoriamente. E do cargo de professor, ele vai prestando outros concursos para acessar, né? Aí ele pode acessar o cargo de coordenador pedagógico, ele pode acessar o cargo de diretor escolar e de supervisor escolar, né? Tendo a pedagogia, ele vai acessando os cargos por meio de concursos internos. A rede estadual é diferente. Os concursos são isolados, são separados, né? Tem concurso para professor, tem concurso para coordenador, tem concurso para diretor e para supervisor. E que um não depende, né, de você estar no anterior para acessar o próximo, né? Então, quando eu entrei, eu fui do município muito tempo. E lá eu fiz a carreira do Edson. Prestei para professor, depois prestei para coordenador, diretor e acessei o cargo de supervisor escolar, que é o que o Edson tem. E exonerei depois. Fui ficar na rede privada, exonerei. Aí, quando eu ingresso no Estado, eu ingressei direto já, porque eu também já tinha sido professora e tinha saído, eu prestei um concurso e acesso direto ao cargo de supervisor de ensino. Quer dizer, vale a experiência em outra rede de ensino, até particular? Sim, tanto que foi considerado, o edital falava que eu precisava ter 8 anos no magistério, mas independente se era na rede pública ou privada, e 3 anos de gestão. E eu tinha sido, né, por vários anos, diretora de escola particular. Então, foi considerada essa experiência nos 3 anos de gestão necessários para o cargo de supervisor. Eu só queria destacar que, assim, você faz o cargo, você faz o concurso, acessa o cargo de professor, depois há diversos concursos também na rede municipal. Então, para coordenador pedagógico, para diretor de escola e para o supervisor escolar. E aí, com essa necessidade de ter 3 anos como experiência de gestão, você vai acessando esses cargos, também isso é importante, acesse esses cargos e desempenhe o seu papel como gestor. E qual a diferença, assim, nós podemos fazer um programa sobre isso, entre o coordenador pedagógico e o supervisor educacional ou escolar? Então, são campos de atuação diferentes, né? Porque o coordenador pedagógico, quando ele presta o concurso, ou no nosso caso, ele pode ser designado também, né? Um professor, eu não tenho concursados. Então, o coordenador pedagógico pode ser um professor designado coordenador, né? Ele não tem cargo efetivo de coordenador, mas está exercendo o papel de coordenador pedagógico. E ele trabalha internamente da escola, ele pertence à equipe da escola, ele faz parte do trio gestor. Então, ele, o diretor, o vice-diretor, são da mesma escola e acompanham a equipe interna dessa escola, né? Os professores, os alunos, o trabalho dele é focado na escola. E o supervisor diferente, né? Ele é alguém, representante da diretoria de ensino, que acompanha também o trabalho, monitora, mas de fora do processo, né? Ele visita a escola para avaliar junto com esse trio gestor, junto com esse coordenador, como estão os indicadores pedagógicos, né, em relação aos resultados dessa escola, como que está a questão administrativa, ele orienta e se afasta dessa escola, né? Então, e o coordenador não, o coordenador vive o dia a dia da escola. Isso, Silvia. Isso Quer dizer, agora mudando de conversa, o Edson falou, concordou, né? Quer dizer, depende um pouco do governador, da questão política, né? O secretário de Educação abriu concurso, ter verbas para abrir concursos, é isso? Quer dizer, não tem sempre, todo ano, a cada 2 anos. Isso mesmo, mas, por exemplo, como a Silvia apontou, se há uma necessidade de supervisores escolares e não há supervisores concursados naquela região
há a possibilidade da designação. Então, um coordenador pedagógico, um diretor de escola, ele pode concorrer a essa designação em um determinado período do ano, para que ele atue naquele ano mesmo ou no ano seguinte. Então, essa designação é uma possibilidade para compor esses cargos de supervisão escolar. E, Silvio, é uma luta nossa, né? Porque, por exemplo, na rede estadual, o último concurso foi em 2018, né? Já faz um tempo, e a gente sente a necessidade, né? E nós estamos sempre conversando com o secretário de Educação sobre a importância de, junto ao governador, né, solicitar a abertura de um novo concurso. Por isso, a nossa luta em fidelizar, né, em realmente legitimar a nossa carreira. Na rede municipal, o último concurso foi em 2015, e ele ainda está vigente. Então, ainda está chamando supervisor escolar, diretor, coordenador pedagógico, ainda estão sendo chamados para acessar esse cargo, assumir esse cargo. Na medida que apareçam vagas, é isso, Edson? Isso, à medida que apareçam vagas, à medida que vão outros profissionais se aposentam, surgindo vaga, e aí o governador, o prefeito, o secretário da Educação, eles chamam, então, para que haja a entrada desses profissionais, para que acessem, né, este cargo. No meu tempo, eu fiz pedagogia, a gente se habilitava, como falou o Edson, hoje não tem mais isso, né, exatamente no curso de pedagogia. E eu me habilitei em orientação educacional. Eu vou só cutucar vocês estão melhor que a gente, porque o último concurso no município foi em 1976, quando eu prestei o concurso e fui reprovado no exame psicológico. Eu sempre falo isso, né? Eu não consegui entrar no ensino, no magistério público, porque não me deixaram, na verdade. Época da ditadura, etc., tempos outros, né? Quer dizer, hoje não existe mais a figura do orientador educacional, né? Eu gostaria de falar, então, para você que está em outro estado, em outro município, procure se informar, né, sobre essa questão no seu local, né, que podem ter regras diferentes. Então, esse é o cargo máximo, né, estabelecido no Estado de São Paulo por concurso. Depois, como Silvia falou, ou Edson falou, são cargos de confiança que o secretário determina. Existe uma faixa salarial determinada para esta função, por lei? Inicial, então, há muita variação. Setembro de 2021? Oi. Lembra que eu falei do supervidão e que era um ledo engano, né? Porque ainda era boa vida com bom salário. Se compararmos o salário do Estado e com da Prefeitura, assim, a Prefeitura paga 4 vezes mais que o Estado para o mesmo cargo, para você ter uma ideia. Então, a gente não tem um padrão, sabe, de salário. E isso, pelo Brasil afora, então, é muito diferente, como eu te disse, porque eu acompanho pela Unip o estágio dos alunos de pedagogia, né, nível Brasil. Então, a gente vê muita história. Por isso que eu brigo muito para a gente legitimar a nossa carreira, entendeu? Há um piso salarial, mas a gente sempre luta, né, para uma valorização desse profissional, para uma atualização desse salário, eu acho que é uma luta constante das entidades sindicais, dos profissionais que atuam nessa função, para que haja sempre uma valorização do salário dos supervisores escolares, dos gestores, dos diretores. Há sempre essa necessidade de luta para atualizar. Pois é, eu acho que isso entra em toda a educação, precisamos lutar pela valorização real, não de discurso de político real, concreta, de valorização da educação. Por exemplo, essa semana foi aprovada uma lei que os municípios não precisam respeitar a legislação em função da crise, de aplicar aquele tanto percentual do captado pelos impostos, que é uma vergonha.
Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.